Vamos lá, pessoal. Enquanto nós temos aí o casal de covardes, né? E aqui estou falando, logicamente, do Bolsonaro e da Michelle, que ontem foram prestar depoimento na sede da PF lá em Brasília, né? Depoimento sobre o caso da venda ilegal das joias. Pois bem, eles foram depor, só que a covardia falou mais alto. Eles resolveram ficar em silêncio. A prerrogativa da defesa é que a investigação está no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância. Ok, né? Eu acho que, independentemente de quem seja, o direito do silêncio vale para todos, né? Mas, logicamente, não deixa de ser um ato de covardia. Não é porque é direito do investigado que não necessariamente isso significa uma covardia. E de fato foi uma covardia. Que isso fique bem claro. A falta de comprometimento do Bolsonaro e a falta de senso por parte da ex-primeira-dama de que o caso das joias é muito grave fez com que eles ficassem em silêncio no depoimento. Só que Bolsonaro e Michelle ficaram em silêncio. Bolsonaro e Michelle ficaram em silêncio. Mas Mauro Cid resolveu não ficar em silêncio. Mauro Cid, que nos últimos dias tem demonstrado claramente que quer colaborar com a investigação. Na última segunda-feira ele prestou um depoimento à Polícia Federal, onde ficou por mais de 10 horas prestando depoimento. E eu falei aqui para vocês, ninguém fica prestando depoimento, né? Somente se, por 10 horas. Ou seja, o Mauro Cid claramente está colaborando com a justiça. E aí tá aí, ó. O depoimento de Cid dura mais de 9 horas e colaboração com a investigação avança. O depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, durou mais de 9 horas nesta quinta-feira na PF. Segundo a apuração do G1, tá? Tô aqui no site do G1, dando aqui os devidos créditos. A colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios desta quinta. Ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares do próprio general e do advogado Frederico Vassef. No caso aqui, o general, vamos lembrar, é o Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid, que é amiguíssimo do Bolsonaro, ou era, né? O pai do Mauro Cid e o Bolsonaro se formaram na mesma turma, na AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras. Então a relação do Bolsonaro com a família do Cid é de muito tempo. Tanto é que o próprio Mauro Cid sempre chamou o Bolsonaro de tio. O que logicamente nos faz pensar que o general Lorena Cid considera ou considerava o Bolsonaro como um irmão. Ele e o pai foram confrontados, né, além de outros indícios colhidos na investigação e apresentados especialmente ao ex-ajudante de ordens, Osmar Crivellati, que é o atual assessor do Bolsonaro. O Crivellati, que no governo Bolsonaro ele era também ajudante de ordens, assim como o Mauro Cid, e também era um dos homens de confiança do Bolsonaro. Pois bem, o Osmar Crivellati ficou aí até a noite de ontem prestando depoimento à PF. Ele não ficou em silêncio e respondeu às perguntas feitas pelos investigadores. Crivellati foi um dos alvos da operação da PF no começo de agosto. Ele é ex-assessor de Bolsonaro e trabalhava na presidência da República junto com Mauro Cid. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: enquanto o casal Bolsonaro fica em silêncio, os militares que se envolveram aqui estão abrindo a boca, estão falando tudo que sabem. Né? Mas convenhamos que isto também é uma forma... Isto acontece depois que as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, ficaram aí mandando recados pela imprensa de que o Mauro Cid era um grande problema e também os outros militares que estão envolvidos neste escândalo. Então tem isso também, né? Tem também a questão da pressão da cúpula militar em cima desses nomes, né? Do Osmar Crivellati, do Mauro Cid. O problema maior, logicamente, é o Mauro Cid pela proximidade que ele sempre teve com o Bolsonaro, né? Então não podemos ignorar esse detalhe, tá? Mas continuando aqui, ó, o escândalo
O escândalo das joias sauditas levou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele, integrantes do núcleo mais próximo da gestão Bolsonaro, à Polícia Federal. Vamos lembrar que além do casal Bolsonaro, também ficaram em silêncio o Fábio Van Garten, esse que vive arrotando arrogância por aí, né? Esse sujeito que na internet ele é um tigrão, mas quando vai pra Polícia Federal ele fica, né? Ele fica como um gatinho, né? Digamos assim, né? Enfim, na internet é um tigrão, na PF é uma tchutchuca, né? A PF tenta esclarecer o suposto esquema de desvios de joias luxuosas recebidas em viagens ao exterior e que fazem parte aí do patrimônio da União. Ainda de acordo com a apuração, os depoimentos aconteceram em salas separadas e celulares foram proibidos. Os investigadores já têm em mãos mais detalhes das negociações ilegais e agora se aprofundam nos destinatários do dinheiro obtido com a venda das joias. Então, é importante esse detalhe, tá? Se os investigadores já têm em mãos os detalhes das negociações, então isso aqui já não pode ser mais considerado o suposto esquema. E aqui eu estou dando aqui uma pequena crítica aqui ao pessoal do G1. Se na matéria já afirma que os investigadores já têm em mãos detalhes dessas vendas ilegais, então já não pode ser mais considerado um suposto esquema. É um esquema, né? Só dando aqui esse feedbackzinho aqui pro pessoal do G1, tá? Segundo as fontes, o inquérito reúne ainda mais informações e provas robustas sobre o envolvimento dos investigados nas negociações e sobre o caminho do dinheiro dentro e fora do Brasil. A investigação empareda o ex-presidente Bolsonaro, segundo as mesmas fontes. Vamos lembrar que vamos voltar aqui, né, no caso, ao general Lorena Cid. Por que é que o nome dele está no meio deste rolo, né? Porque o Mauro Cid, tá, nas mensagens que a PF tem do Mauro Cid, o Mauro Cid afirmou que o seu pai tinha na sua conta bancária cerca de 25 mil dólares, que equivalia a um pouco mais de 100 mil, 110 mil reais na conta dele. E que essa grana, gente, foi fruto da venda do Rolex. Entende? Foi fruto da venda dessas joias. Então, por isso que o general Cid está aqui no meio deste rolo. E o Mauro Cid também afirmou, vamos lembrar, que esse dinheiro, que a melhor forma de entregar esse dinheiro ao Bolsonaro seria em dinheiro vivo. Seria no cash, no cacau. Por isso que o general Cid está aqui no meio desse rolo. Eu não acho que ele seja inocente não, tá? Eu até acho que ele pode ser preso. Mas lá na frente. Primeiramente vai cair os peixes pequenos. Segundo as fontes, o inquérito reúne ainda mais informações e provas robustas sobre o envolvimento dos investigados nas negociações e sobre o caminho do dinheiro dentro e fora do Brasil. Autorização judicial, novas diligências estão sendo feitas, tudo sob o mais absoluto sigilo para não comprometer a etapa final das investigações. Etapa esta que envolve cooperação internacional de autoridades americanas. Isso aqui é importante, tá, gente? O como a Polícia Federal está tendo muito cuidado nesta investigação, o quanto a Polícia Federal está agindo praticamente em silêncio. O que a gente sabe é o que a imprensa publica, basicamente, o que deve ser ali a ponta do iceberg. A Polícia Federal deve ter muito mais informações do que aquilo que a gente sabe, né? Do que aquilo que é publicado na imprensa. Mas isso é importante. Eu tenho dito aqui, justiça boa é justiça calada, uma justiça que age ali no mais absoluto silêncio. Justiça que procura vitrine, justiça que sempre está na imprensa, pode desconfiar que aí, ó, aí tem, tá? Os depoimentos. A Polícia Federal ouviu nesta quinta-feira 8 pessoas no caso das joias recebidas pelo governo Bolsonaro em viagens ao exterior, tá? Como eu já disse, né? O Bolsonaro foi ouvido, aliás, o Bolsonaro prestou depoimento. Ou melhor dizendo, ele nem sequer prestou depoimento porque ficou em silêncio. A Michele e o Bolsonaro também ficaram em silêncio, mas 6 pessoas próximas ao casal foram intimados. O Fábio Van Garten e o Marcelo Câmara, que também é um assessor do Bolsonaro. Esse também é militar. Só não me recordo agora a patente dele. Certo? Tá aqui, ó. Tá aqui o nome de todos. O Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro. Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. Fábio Van Garten, ex-chefe da SECOM, do governo Bolsonaro. Frederico Vassef, advogado. O folclórico, advogado do Bolsonaro. Mauro Lorena, Mauro Barbosa, Michele e Jair. Essa galera todinha aqui, ó, que foi prestar o depoimento. Olha só, interessante aqui, ó. Quem falou nos depoimentos? Mauro Cid,
o Mauro Cid pai e o Frederic Vassef. Olha, o Frederic Vassef falou. O que será que ele falou, hein? As boas línguas, né? Neste caso, dizem que o Vassef é explosivo. Espero que seja mesmo. Espero que ele entregue todo mundo e colabore aí. Pelo menos colabore com isso, né? Pra mandar o Bolsonaro pro Chilindró. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Não, basicamente acabou. Tá? A maior parte dos depoimentos durou menos de 1 hora porque os investigados decidiram não responder os questionamentos. Ficaram em silêncio. O Bolsonaro, Michel e Van Garten em câmara. Em nota, as defesas dos quatro disseram que tomaram essa decisão por julgarem que o STF não é a instância adequada para a investigação. Por julgarem, perdão, que o STF é o adequado, né? E não a primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes puxou o caso para a corte por identificar que os militares e aliados de Bolsonaro envolvidos no caso eram os mesmos citados em outros inquéritos no Supremo, como os das fake news e os das milícias digitais. Então tá todo mundo aí enrolado, tá todo mundo aí com areia no pescoço, né? E outra coisa muito interessante, né? É o Mauro Cid. Ele está sendo de fato aqui a peça central nesta investigação. O Mauro Cid, que passou 4 anos aí cometendo crimes, agora está resolvendo colaborar. Eu estou aqui no blog da Natuza Neri, e ela diz aqui, ó, Cid está em fase de pré-delação e pode revelar mais do que o caso da joia. Então vocês imaginem aí. Não, Globo, não quero exibir anúncios, muito obrigado. Então imaginem vocês aí a bomba que o Mauro Cid está aí fabricando, né, para a gente. Imagina aí o que este cara não sabe. Cara, eu acho engraçado porque o Mauro Cid é uma figura assim diferente, né? Como diz aí o pessoal, uma figura diferente, uma figura até caricata, né? Essa carinha dele assim, de quem não sabe de nada, aquela carinha de inocente, mas não se iluda não, tá, gente? Isso aqui é só cara mesmo. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid está em uma fase conhecida como pré-delação. Nesta quinta-feira, o ex-braço direito de Bolsonaro prestou um novo depoimento à PF, que durou mais de 9 horas. A fase pré-delação é o momento em que o investigado entrega tudo o que sabe para os investigadores. Após isso, caberá à PF avaliar se existe ou não consistência para uma delação premiada. Ou seja, o Mauro Cid falou tudo o que ele sabe, né? Pode até ser que no meio dessas informações ele possa ter trago informações que a PF ainda não tinha. E após a PF avaliar esse depoimento do Mauro Cid, a PF vai dizer se realmente vale ou não a pena uma delação. Porque a depender das coisas que o Mauro Cid falou, a depender das coisas que ele revelou para a PF, caso sejam verdades ou caso tenham alguma consistência, aí a PF muito provavelmente vai fazer uma delação. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, tá? Eu ainda não sei o conteúdo, tá, dessas revelações do Mauro Cid, mas o que eu posso dizer para vocês é aquilo que eu já tenho dito há algum tempo. O Mauro Cid ele não é qualquer um, né? Ele não pode ser tratado como qualquer um. Ele era o cara que ficava dia e noite com o Bolsonaro. Ele era o cara que tinha confiança absoluta do Bolsonaro. O Mauro Cid, para se ter ideia, até as contas bancárias do Bolsonaro, quem tomava de conta era o Mauro Cid. Então a gente precisa prestar mais atenção no que este cara está dizendo, né? E eu, sinceramente, eu não acredito que ele vá fazer algum tipo de mentira. Eu não acredito, porque ele está desesperado, né? Eu acho que ele está fazendo tudo isso também pensando no próprio pai, né? Ele tem toda aquela pressão externa, pressão interna, e por muitas vezes a pressão interna da família ela causa muito mais efeito do que pressão externa, tá? Mas aqui, ó, fontes ouvidas pelo blog afirmam que Cid pode revelar mais do que o caso das joias sauditas, além do próprio fluxo financeiro de Bolsonaro. A partir daí pode-se abrir uma nova linha de investigação que ainda não foi revelada. Então é aquela coisa, ó. A cada machadada uma minhoca, né? A cada enxadada uma minhoca, perdão. Cada vez que cava, acha uma porcaria. E promete, tá, gente? Esse mês de setembro a gente vai ainda descobrir mais coisas. Além de Cid, nesta quinta-feira, outras 7 pessoas foram intimadas para prestar depoimento sobre o caso das joias. Destas, 4 ficaram em silêncio: Bolsonaro, Michel, Van Garten e o Câmara. Por outro lado, os demais depoentes responderam aos questionamentos da PF. O pai de Cid, Mauro Lorena Cid, o ex-ajudante de Bolsonaro, Osmar Crivellati, e o advogado Frederico Vassef. Uma fonte com acesso às investigações disse que a casa, quando se divide, cai. Isso é bíblico até, né? Isso é bíblico.
A Bíblia não fala necessariamente de uma casa, mas fala de um reino. Né? Quando o reino se divide, ele não prospera. Além disso, já se sabe que às 22 horas de depoimentos de Cid, a PF até então não deve parar por aí. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar que o homem-bomba vai começar a explodir aí. A família Bolsonaro cada vez mais temerosa, cada dia que passa. Cada dia é menos um dia pro Bolsonaro em liberdade. Vamos sempre lembrar disso. A cada dia é menos um dia de Bolsonaro em liberdade. Mas vamos aguardar, gente. Vamos aguardar que o Mauro Cid aí é a peça-chave nesta investigação. E a justiça tem que ter muito cuidado para preservar a vida do Mauro Cid. Que nesta altura do campeonato, aonde o nível que as investigações chegaram, tem que ter muito cuidado com a vida do Mauro Cid. Tem que proteger ele, né? Claro, tem que ficar preso ainda, né? Tem que continuar preso, mas tem que garantir a ele um mínimo de proteção dentro da própria cadeia, inclusive. Né? Porque ele não está seguro em canto nenhum, tá? Mas é isso, gente. Sextou aí pra vocês, tá? Desejo que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Hoje é 1º de setembro, mês começando. Espero que esse mês seja tão bombástico quanto o mês de agosto, né? O mês de agosto trouxe aí pra gente muitas revelações sobre os trambiques da família Bolsonaro. Espero que setembro seja mais bombástico ainda e que a extrema-direita continue morrendo aí lenta e gradualmente.